Então, gente, o capítulo que me incumbiu foi o capítulo 8, que chama Trevas e Sofrimento. E como é sempre dito aqui no grupo, o capítulo cai pra gente porque a gente precisava entender e estudar aquilo. E caiu muita coisa que eu precisava ouvir, aprofundar. E é um capítulo muito bonito, dá até vontade de colocar tudo, de transcrever tudo. Isso, meu Deus, tenho tempo, o Rodrigo vai me matar se eu passar. Então, vamos nos ater ao que eu senti como mais importante, mas fica aí o convite para que vocês leiam, porque tem muito mais do que eu consegui trazer, porque é um capítulo realmente muito bonito. Então, nos capítulos anteriores, no 6 e no 7 principalmente, a equipe da Zenóbia, daqueles colaboradores Zenóbia, o Padre Hipólito, o André Luiz, o Jerônimo e outros, estavam seguindo para o abismo. E eles passaram primeiro nas zonas pantanosas. E nas zonas pantanosas eles recolheram, retiraram o Padre Domênico, e no oásis eles fizeram o acolhimento do Padre Domênico, que foi narrada a história das visões pelo Bruno na semana passada. Depois desse acolhimento do Padre Domênico, então, a equipe de Zenóbia e todos os colaboradores chegam finalmente ao abismo. E a chegada do abismo é um pouco tensa, e André Luiz já começa descrevendo que é um ambiente muito escuro, muito tênebre, de pouca visibilidade, com muita neblina, com uma sombra muito densa, e nesse lugar escutavam-se muitas vozes, vozes de palavras agressivas, de ódio, de ressentimento, mas também escutava-se muitas palavras de dor, de pedido de compaixão, de sofrimento realmente. E nesse momento, André Luiz tem um primeiro sentimento, que é um ressentimento um pouco, um pouco controverso entre si, mas ele sente isso e eu senti isso também. Ele sente primeiro uma angústia pela situação daqueles irmãos que ele ainda nem enxergava, mas já sentia pelo espaço, pela gritaria. Ele sentiu uma angústia, então, pela necessidade de ajudar aqueles irmãos, mas ele sentiu também um receio do que poderia acontecer com aquele grupo numa tarefa tão difícil como aquela. E eu fiquei, já no início do capítulo, na primeira página, me identificando com esse sentimento de André Luiz. Eu comecei já pensando quantas vezes eu não me encontro nessa mesma situação. Às vezes eu estou passando na rua, encontro um mendigo e eu quero ajudar, entendo que ele necessita do auxílio, mas eu tenho esse mesmo receio, às vezes de ser agredida, de ser roubada, de sofrer alguma represália. Então eu me identifiquei muito com esse primeiro momento de angústia do André, que passou sozinho. E aí a Zenóbia percebe, passou sozinho, hein? Esse negócio não tá nada. Aí a Zenóbia percebe essa angústia, não só do André Luiz, mas como dos outros colaboradores também, e ela já começa com a serenidade de sempre, com a firmeza de sempre, ela já começa com palavras de incentivo. Ela já começa explicando: os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Ou seja, acalmem os seus corações, porque tudo o que acontece, a providência divina está amparando, acolhendo, eles não estão abandonados. E aí ela explica, eles realmente não estão abandonados. O abismo é um local que vários trabalhadores do bem, outros cooperadores de outras equipes, sempre vão e convocam esses irmãos para a renovação espiritual. Essa renovação espiritual é tão dita aqui por nosso grupo, e eu tento tanto trabalhar isso em mim, A gente chama de renovação espiritual, a gente chama de reforma íntima, de reforma interna, de faxina, ou seja, o mais importante vai ser trabalhar em cada desses irmãos que estão no abismo a renovação espiritual. E aí, ela diz ainda que não é impossível, a impossibilidade de se retirar esses irmãos compulsoriamente. E ela fala, quando retirados de forma compulsória do vale tenebroso, acusam-no de violentadores ingratos, fugindo ao nosso contato. Ou seja, não adianta, é o tempo de cada um, a necessidade de trabalho que cada um tem que ter para poder chegar naquele momento individual e único de perceber que eu já estou pronta, já estou arrependida dos meus atos e assim poder ser acolhida. Não adianta querer pelos outros,
O trabalho é o que fala aqui, é individual, é do eu, né? Unicamente. E aí ela diz também, que é muito bonito, que a negação deles não é motivo para qualquer negação da nossa parte. Ou seja, eu tenho que fazer o bem, ainda que o outro esteja me negando, ainda que, né, pareça que aquela situação está um pouco tensa, a negação deles não é motivo para que eles parem aquele trabalho, que eles desistam da tarefa. Sempre agir conforme os desígnios do Pai, e ela sim dá mais algumas palavras de bom ânimo àquele grupo. Nesse momento eu também fiquei pensando, quanta sabedoria da Zenóbia, sempre nos momentos difíceis, e nós vamos ver isso ao longo do capítulo, sempre nos momentos mais difíceis, que as energias estão começando a cair, que eles estão perdendo um pouquinho o equilíbrio, a Zenóbia aparece, dá uma palavra de bom ânimo, estabiliza aqueles colaboradores para eles continuarem na tarefa. E como que eu tenho que aprender isso também? Nos momentos difíceis, é o que eu perco mais a cabeça, que eu não tenho palavras de bom ânimo para passar para aqueles que estão do meu lado. E se a Zenóbia não estivesse ali, poderia ser, não há como saber, de fato, que eles até desistissem daquela tarefa por medo, por angústia, por receio. Mas não, ela estava ali incentivando, e esse bom ânimo foi fundamental, passou de novo, para o início dos trabalhos. É o Rodrigo que está controlando meu tempo. Você está passando. Aí nesse momento, focos de luz se iluminam. Quando ela percebe que eles já estão mais estabilizados de novo, que eles já, né, perceberam essa sintonia, focos de luz aparecem e se ilumina o vale tenebroso. E aí aumentam então os pedidos de socorro, as frases de angústia, as frases irônicas, as frases de ódio que aqueles irmãos ali proferiam. E aí a Zenóbia dá algumas determinações antes deles começarem a tarefa efetivamente. Ela diz que o grupo deve trabalhar unido e em forma de um grupo exclusivo, porque era uma tarefa perigosa realmente e que tinha uma necessidade de severa atividade defensiva. Então, esses espíritos de baixa vibração que estavam no abismo, eles certamente iriam tentar desequilibrar os colaboradores do grupo da Zenóbia e tentar induzir a desarmonia. Então, que eles se mantivessem unidos em constante defensiva, atividade defensiva para manter o equilíbrio e o trabalho. E aí, nesse momento, então, a irmã Zenóbia dá autorização ao padre Hipólito para que ele comece o discurso. E o padre Hipólito começa a leitura da parábola do homem rico e do pobre Lázaro, que está no Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Essa imagem, inclusive, do capítulo, se refere ao capítulo. Eu imagino que esse seja o mendigo e esse seja o homem rico aí atrás. E no livro, só para esclarecer, no livro não se transcreve a passagem bíblica. Ele só fala que fez a leitura e depois começa o discurso. Mas para facilitar, porque nem todo mundo conhece essa palavra, só para a gente se inteirar do que ela diz, eu transcrevi. Mas a explicação vai ser exatamente aquela que contém no livro, que é trazida pelo padre Hipólito. Então, como é de costume aqui, eu queria pedir a ajuda de vocês para ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de vinho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aí, ó, tá vendo? Filho. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora tem que passar e eu passo. Aí. Passou. Passou? Passou. Então volta. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. E agora este é o consolo e tu atormentado.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, depois dessa leitura, deu para entender um pouquinho da história, né? Do mendigo, do rico, já é suficiente para o que a gente precisa. Depois da leitura da parábola feita pelo Padre Hipólito, exaltam mais as manifestações dos perseguidores. Esses perseguidores começam: fora, fora, nós não precisamos de vocês, voltem aos seus céus, somos felizes, não precisamos de padre, não queremos a presença de pessoas aqui, voltem para os seus lugares. E com essas manifestações, né, esse momento ali de irritação do ambiente, de ansiedade, bolas negras começam a cair do céu. E aí Zenóbia rapidamente, mas com grande serenidade, pede aos colaboradores do grupo, né, do grupo dela, que usem a rede luminosa. É uma rede que eles encobriram o grupo e ela tinha um poder magnético muito forte que não deixava que essas bolas negras atingissem aqueles colaboradores. E assim fica registrado no livro mais um exemplo, né, de firmeza e serenidade que a Zenóbia liderava esse grupo de tarefeiros. E aí, depois que a situação se harmoniza, que eles estão protegidos nessa rede luminosa, começa o longo comentário, então, do Padre Hipólito. E ele começa relatando a situação dos irmãos no abismo. E ele diz que aqueles irmãos estavam em situações deploráveis, eles já estavam com muito sofrimento, coração enrijecido, aspecto físico diferente daquele que eles tiveram na encarnação, machucados, sangrando. Ele relata todo esse contexto em que aquele trabalho estava acontecendo. E aí o irmão Hipólito diz: sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência divina. Mais uma vez, ele mostra que o amor como centro, não é isso? E a necessidade de cada um, o fato de nada ser por acaso, tudo existir em razão de algum contexto específico, de alguma consequência que eu mesmo pratiquei na minha vida e por isso eu estou arcando com as consequências dos meus próprios atos. E aí ele diz: vocês não serão abandonados, né, como um consolo. E nesse momento, o Padre Hipólito se ilumina, começa a irradiar luzes, eu imaginei como essa imagem, irradiando luzes, e ele continua no seu discurso já iluminado, já mais tranquilo. E ele diz: acreditais que somos agraciados, que somos privilegiados dos céus. Ó, meus amigos, somos também batalhadores a longa distância da última vitória de nós mesmos. Encontramos-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos, sofremos. O que nos difere é que já iniciamos o luminoso aprendizado de reconhecimento a Deus. E aí ele continua: também sentimos saudade do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam. Também temos o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos. Eu percebi nesse momento do livro que o Padre Hipólito estava buscando aproximar o diálogo dele para aquelas pessoas ali, para que elas abrissem mais seu coração para poder receber a mensagem de amor que ele vinha trazendo. E eu fiquei pensando como isso é verdadeiro para mim. Quantas vezes eu dou algum conselho a alguém, ou recebo um conselho de alguém, e eu penso assim: ah, não, ela não sabe o que eu estou passando, é diferente a minha história da dela, então esse conselho não serve não, é, Vanessa? Assim? Ah, não serve não, porque ela não sabe o que eu estou
porque nós também somos aqui, estamos em processo de evolução, em processo de crescimento, nós também temos as nossas dificuldades, a gente também sente saudade do lar, que quando você aproxima do outro, a pessoa tende a se abrir, né? Eu tendo a me abrir por identificar que aquela pessoa vive mais ou menos o mesmo que eu. Então, por isso, eu acredito que o Padre Hipólito trouxe toda essa proximidade do diálogo. E aí ele começa a explicação da parábola. E ele diz, qual de nós não terá sido aquele rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, que perdeu a oportunidade de aprimoramento espiritual e, no fim de tudo, percebe que está mais pobre do que os últimos miseráveis? Quantas vezes eu não perco essa oportunidade de ajudar com o que eu tenho, com todos os dons que me são dados, todos os talentos que Deus traz para mim? Quantas vezes eu não perco isso? Não só numa encarnação, porque também, mas quantas vezes eu não perco essa possibilidade de aprimoramento espiritual todos os dias? Quais dias que eu sou um rico e quais dias que eu sou um miserável? Né? Em que momento eu consigo mudar de rico para miserável no meu aprimoramento espiritual, no meu crescimento, na minha renovação espiritual, como a gente disse lá naquele primeiro slide? E aí, como rico, aí o Padre Hipólito continua dizendo, como rico infeliz da parábola, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade. Ou seja, quantos já estão melhor que eu por eu não ter aproveitado? Quantas vítimas dos meus atos já não estão melhor que eu não consegui aproveitar a minha oportunidade de crescimento espiritual? E aí ele continua esse diálogo falando que é imprescindível o sofrimento de função purificadora. Aqui no grupo também isso é muito falado, que o sofrimento é algo que a gente tem que aceitar, porque ele faz parte da nossa evolução espiritual. É difícil para mim? É. Mas a gente tenta trabalhar aqui no grupo também o mantra, eu entrego, eu aceito, eu confio e eu agradeço. Acima de tudo que vier, eu entrego, aceito, confio e agradeço. E esse discurso do Padre Hipólito começa a tocar alguns daqueles irmãos do abismo, começa a comover aquelas pessoas, aqueles irmãos, só que eles percebem que no olhar desses irmãos existe um sentimento, um arrependimento, um perdão, uma piedade, uma clemência, mas também existe um medo, como se eles fossem prisioneiros daquele grupo que está no abismo. E eles ficam pensando, por que eles não podem então se manifestar? Por que eles não podem se abrir? Parece que eles estão prisioneiros, que eles dependem de alguém, que eles estão ali, né, atrelados a alguém. E nesse momento que começa, que essas entidades de baixa vibração começam a perceber que alguns estão sendo comovidos, abrem-se poços no chão para que esses que se arrependeram, que queriam ser acolhidos, para que eles necessitassem transpor essa barreira para conseguir o acolhimento. E quando esses poços eram pequenos, não eram suficientes para trazer grande dificuldade de transposição, formava-se uma barreira de entidades ameaçadoras em frente aos poços, para impedir que esses irmãos que já se comoveram, que já se tocaram, que se arrependeram, que começaram a reforma íntima, pudessem transpor as barreiras e serem efetivamente acolhidos. E aí vem um pedaço muito interessante, que começam algumas manifestações desses espíritos de baixa vibração, esses perseguidores que estão no abismo. E um deles, muitas gargalhadas, e um deles usa um termo que eu coloquei entre aspas, por copiar do livro, que ele fala, a gente não quer viver nessa aristocracia espiritual. E o que é aristocracia? É um governo de elite, né, de privilegiados. Então ele está falando aquilo que o Padre Hipólito disse no discurso no início. Nós não somos privilegiados, nós não somos agraciados do céu. Nós somos trabalhadores em evolução, em tentativa de crescimento. Então ele vem falando da aristocracia espiritual. E o Padre Hipólito vai responder. E o Padre Hipólito responde. Em verdade, as religiões antropomórficas, ou seja, né, aquelas com formato humano, aquelas da terra, da crosta, envenenaram-nos a mente, instigando falsas concepções de Deus. Mas aí nesse momento ele já atrai a responsabilidade para si. Mas não podemos culpá-las em absoluto. A estagnação espiritual caracteriza-nos a todo. É a responsabilidade individual, pessoal, única. Ainda que a gente vive em um mundo em que possa haver realmente uma distorção de igrejas, de pensamento, até por questões econômicas, políticas,
por razões que talvez a gente até desconheça, mas não podemos transferir a minha culpa, não posso transferir a minha culpa para a igreja, para a minha família, para quem quer que seja. A responsabilidade é individual. Eu sou culpada da minha estagnação espiritual. Pode transferir para o galo também, não? Não pode para ninguém. Muito mesmo. Quando está na segunda divisão, então piora tudo. Então, não pode transferir. Thaís, também podemos trocar culpa por responsabilidade? Culpa por responsabilidade. Sim. Eu falei responsabilidade pessoal, né? E única e individual, isso mesmo. E aí continuaram as represálias, né? A gente percebe que o ambiente é conturbado, turbulento, cheio de gritaria, de sofrimento. E o André Luiz tem um sentimento que me chamou muita atenção. Foi um impulso de reação e revolta. Uma coisa que eu também teria, né? E eu me identifiquei por isso. Ele começa uma revolta, assim, ele começa a pensar assim, ai, mas por que a gente fica aqui ouvindo esses desaforos desse pessoal? Por que a gente não usa dos poderes que a gente tem, como a volitação, por exemplo, ela resgata quem está precisando, quem já se reformou, quem já está preparado? Vamos resolver isso aqui. Não dá para ficar ouvindo essas injúrias também. E ele tem essa revolta, e o Jerônimo, ao perceber que ele está se desequilibrando, que ele está entrando naquela energia perigosa para a tarefa, ele já vem aconselhar o André Luiz. E são conselhos muito bonitos. Ele começa assim: extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Como isso é verdadeiro pra mim, né? Quando eu tô irritada, aí eu tenho que falar de mim, né, gente? Porque senão vocês já viram, né? Eu falo aqui de mim. Eu tô aqui concentrada no eu. Aí, como que isso é importante pra mim? É pra alguém? Não é só pra mim mesmo. Quando eu tô irritada, eu acabo fazendo besteira, piorando as coisas. Depois tem que tentar redimir, tem que tentar melhorar. Enfim, ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Primeiro tem que equilibrar para depois resolver. E ele fala, o Jerônimo fala que eles estão ali como na condição de irmãos mais velhos no conhecimento. Como se eles estivessem um pouquinho mais avançados na escola espiritual. E trazendo a ideia de calma, paciência, compaixão, né, daqueles irmãos naquela situação. E aí, essa parte final também é muito linda. Ele diz assim: responder insultos é perder valioso tempo. É verdade, né? Você fica, além de responder, porque muitas vezes eu nem respondo, mas eu fico remoendo aquilo ali. Quanto tempo, né? Às vezes são horas, às vezes são dias, semana, anos. Ficou com aquele negócio guardado, gerando uma doencinha pra mim, gerando um negocinho ruim, né? Irritando de novo, porque eu não consigo sair dessa irritação, porque eu tô pensando no insulto. Ou seja, eu tenho que me concentrar naquilo que realmente vale a pena, naquilo que usar meu tempo quão valioso ele é. E aí, nesse momento, André Luiz se reequilibra de novo e a tarefa continua. E aí começam as súplicas de socorro. Alguns desses irmãos, né, do abismo, começam a manifestar, a gritar, realmente pedindo um auxílio. E a primeira delas é uma senhora, uma anciã, que começa a dizer que ela se arrepende do que ela fez, que ela já está preparada para o crescimento espiritual, que ela está pronta para pedir perdão àqueles que ela tanto mal causou na terra. Em seguida dela, vem um outro senhor que pede clemência em nome de São Geraldo, me ajudem, em nome de São Geraldo. E a terceira que eles relatam é uma senhora que se declara espírita e que diz que conheceu Bezerra de Menezes, trabalhou num centro, mas mesmo assim ela não conseguiu internalizar o amor, os conceitos que ela trabalhou no centro, e por isso ela tinha parado naquela situação. E aí eles comentam que se evidencia, então, em poucas manifestações, já se evidencia as diferenças dos credos das religiões na Terra. Um pede intercessão por São Geraldo, o outro pede porque era espírita, porque conheceu Bezerra de Menezes. Ou seja, a ligação, né, com as religiões da Terra ainda estavam muito vivas nessas pessoas que estavam ali. E aí, quando começam, então, esses pedidos de clemência, de socorro, de arrependimento desses irmãos do abismo, a reação dos perseguidores é imediata.
esses líderes perseguidores começaram então a agredir de forma veemente e violenta esses que tentavam se arrepender, que buscavam o acolhimento. E começaram a dar chicotadas e, ironicamente, começaram a dizer: estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Eles ficam ali no pedestal deles, só falando. Não vem aqui tirar vocês, não. Estão vendo? Ninguém vem, vocês estão aqui apanhando. Eles estão aí. Não querem nem saber. Guardem isso porque a Zenóbia vai responder daqui a pouco. Cenas do próximo capítulo. E aí a Zenóbia percebe mais uma vez, né, aquela situação toda, aqueles insultos diretamente para o grupo. E ela tenta equilibrar os colaboradores da tarefa de novo. Amigos, conservemos-nos em calma para o trabalho edificante. Ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. De novo, ela volta, né? Ao tempo de cada um, a cada um marcando com a consequência de seus atos, com a necessidade de reforma íntima que é individual. Então, que cada um tem que passar sozinho, né? Ninguém se conserva à toa. Quando se equilibra novamente, a Zenóbia permite que se envie um material socorrista, que era uma faixa luminosa extensa que eles lançaram no abismo. E nesse momento, alguns tentaram se agarrar naquelas faixas luminosas, mas a reação dos perseguidores foi ainda mais forte, e eles começaram com novas chibatadas, com golpes, com palavras, e essas pessoas não conseguiram se segurar e soltaram a faixa luminosa. E aí Zenóbia percebe que daquela forma a tarefa não estava sendo produtiva, não estava ajudando da forma que eles queriam, né? Não estava sendo eficiente. Aqueles sofredores estavam sofrendo ainda mais com a ação violenta desses perseguidores. Então ela puxa de volta o material socorrista e pede um megafone, um amplificador de voz, um microfone, para começar um discurso jamais no final da tarefa. E aí vem um discurso de consolo de Zenóbia. Ela fala aos irmãos do abismo: regozijai-vos o coração de bondade e confiai na proteção do Senhor Jesus. E aí ela responde, aquele lá atrás que eu falei, que fala, são de gravata, vocês não descem aqui e não salvam. Ela diz: não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz. A delegação do mestre nos ensina o amor. Não temos palavras condenatórias. Quem escapa da lei é infeliz por si só. Uma mensagem muito bonita, né? De amor, de compaixão, também de não julgamento, entendendo o tempo de cada um, a necessidade de cada um, o problema de cada um, e dizendo da lei, que a gente tanto trabalha aqui também. Quando eu saio do caminho da lei, eu tenho que voltar. Então, se eu sair, eu vou sofrer por mim, pelos meus próprios atos, né? Cada um assume a consequência de seus atos. E a Zenóbia continua dizendo: nenhum sofredor vai ser acolhido porque implore abrigo com os lábios. Ou seja, não adianta hipocrisia. Não adianta ficar aqui, socorro, piedade, estou arrependida, se aquilo realmente não vier do meu coração, né? Se é o que eu falei no início e está reiterando sempre. A reforma íntima, a renovação espiritual. Enquanto aquilo não for verdadeiro no meu coração, eu não vou conseguir ser acolhida e não adianta ficar repetindo, não. E ela diz que não vai abandonar aqueles que já estão preparados para o acolhimento e pede então tolerância e oração, para que eles se mantenham ali até o retorno do trabalho. E aí, nesse momento, as luzes se apagam, mas continuam aqueles pedidos de clemência, aquelas